Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, 11 de maio, a quarta rodada da Bezinha. Falta uma só para a gente terminar a primeira fase. E por que falta uma só? Porque são 15 times participantes, dividido em 3 grupos com 5 times cada um. Então sempre um folga. Então só lá na quinta rodada que nós vamos terminar o turno. Então a gente está quase terminando o turno. Por quê? 5 times em cada um dos 3 grupos, jogam em turno e retorno dentro dos respectivos grupos, terminando a primeira fase. Os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, num total de 6, se classificam, e mais os 2 melhores terceiros colocados. Hoje, por exemplo, estariam classificados Tanabi em primeiro, Tupã em segundo e o Santa Cruzense como melhor terceiro no grupo 1. No grupo 2, a gente teria o Guarulhos em primeiro, Batatais em segundo e não teríamos o melhor terceiro. No grupo 3, Mauaense em primeiro, Mauá em segundo e Mantiqueira de Guaratinguetá em terceiro estariam classificados. Só para vocês entenderem, ainda é a quarta rodada, semana que vem a gente termina o turno, depois tem todo o retorno e aí sim a gente vai definir quais são os 8 times que se classificam para a segunda fase. Perfeito? Bom, para vocês entenderem a competição como tá, quem folgou, quem vai folgar na próxima rodada, a última do primeiro turno, eu vou explicar direitinho jogo por jogo. Mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Vou depois gravar Série D, Série C, Série B, Série A do brasileiro, claro, na medida que elas vão terminando. E aí nós vamos explicando todas as competições, o sobe e desce da artilharia. Por exemplo, a artilharia aqui da Bezinha é o Marcelo do Tanabi, que tem 4 gols. E aí correndo atrás dele ali o Dieguinho do Guarulhos, que tem 3. E o Fernando do Assisense, lá de Assis, que tem 3 também, certo? Bom, então vamos começar pelo grupo 1. O grupo 1 hoje está com Tanabi com 9 pontos, primeiro, Tupã segundo com 6, Santa Cruzense terceiro com 4, Assisense o quarto com 3 e o Olímpia que só fez 1 pontinho. Então você percebe que o Tanabi em primeiro, o Tupã em segundo e o Santa Cruzense junto com a Assisense ali brigando pela terceira colocação. E o Olímpia até agora só 1 pontinho, não disse a que veio. Como foi essa quarta rodada nesse grupo 1? Lá na sexta-feira, dia 9 de maio, o Tupã recebeu em casa o Olímpia, 44 torcedores só lá em Olímpia. Uma pena, né? Mas o Tupã, que teve 2 expulsões, venceu o Olímpia com 2 a menos, terminou com 2 a menos, é verdade, né? Bom, primeiro tempo, um jogo equilibrado no primeiro tempo, 0 a 0, e aí você tem o Freitas fazendo o gol do Tupã, 1 a 0 aos 16 minutos, depois você teve 2 jogadores expulsos, né? Nesse gol do Freitas, antes do gol do Freitas, o Derek tinha metido uma bola no travessão. Então você vê que a situação ficou confusa. Mas, na verdade, quando faz 1 a 0 aos 16, o Tupã já estava com 1 a menos. Porque o Vernazzi meteu uma bola na trave, né? Aí me equivoquei. O Vernazzi meteu uma bola na trave, o Derek já tinha acertado o travessão, e aí o Freitas faz 1 a 0. 11 contra 11, 1 a 0. Aos 16 minutos o Freitas fez 1 a 0. Depois o Mendes, o volante Mendes, foi expulso aos 30 do segundo tempo. Ele foi expulso. E com 1 a menos o Olímpia partiu para cima, claro, o Tupã marcando forte. E aí aos 42 o Christian também foi expulso. E aí ficou com 9. O juiz deu os acréscimos, mais quase 5, 10 minutos de jogo, e mesmo com 2, o Tupã soube suportar a pressão do Olímpia e acabou vencendo com 44 pessoas no estádio. O Tupã fez 1 a 0 em cima do Olímpia. Uma vitória importante, porque o Tupã foi para a segunda colocação, entrou na zona de classificação, porque você tem os 2 primeiros de cada grupo classificam. Aí entre os 3 melhores terceiros colocados, só 2 se classificam. Então o Tupã subiu agora uma vaga na segunda colocação com 6 pontos e deixou o Olímpia em situação delicada, 1 pontinho apenas
um pontinho apenas o Olímpia. Enfim, tá meio complicado, embora a gente tenha todo o segundo turno aí, tem mais uma rodada e todo o segundo turno pela frente. O líder desse grupo é o Tanabe, que vem animado, jogou no sábado em casa, em Tanabe, pegou o Assisense, que tá ali querendo brigar também, e com o gol do Marcelo, que é o artilheiro do campeonato, com 4 gols, aos 30 do primeiro tempo, e depois o Vinícius Fernando aos 21 do segundo tempo, o Tanabe fez 2-0 no Assisense. Tanabe com 9 pontos, você vê que ele já abriu 5 pontos do Santa Cruzense. O Santa Cruzense de Santa Cruz do Rio Pardo foi o time que folgou do grupo 1 nessa rodada. Mesmo folgando, ele está com 4 pontos, está na terceira colocação e hoje estaria classificado como um dos melhores terceiros. Uma folga providencial para o Santa Cruzense, porque o Tanabe vai disparando com 9, dando a entender que é o melhor time desse grupo, dando a entender, ainda tem todo o segundo turno pela frente. Tupã em segundo com 6, Santa Cruzense, que folgou, tem 4, e aí você tem o Assisense com 3 e o Olímpia com 1. Hoje, Tanabe com 9, Tupã com 6 e o Santa Cruzense com 4 estariam classificados hoje, tá bom? Então essa é a situação do grupo 1. Vamos para o grupo 2, onde o Guarulhos também vai dando sinais de ser o melhor do grupo. Mas o Guarulhos tem 9 pontos como o Batatais. Mas como, Ademar? O Batatais vai folgar agora na última rodada do turno. Ele não folgou ainda. O Guarulhos já folgou. Ele tem 3 jogos e 3 vitórias. Então os dois têm 9 pontos, mas o Guarulhos vai jogar na rodada seguinte, a última do turno, e o Batatais vai folgar. Claro, se ele vencer, ele já livra do Batatais. Mas vamos explicar como aconteceram os jogos desse grupo 2 e aí a gente explica a classificação. No sábado, em Guarulhos, o Flamengo, que não vai bem das pernas, perdeu para o Batatais, que vai bem. Vamos lembrar que o Batatais estreou na competição com um jogador no banco de reservas, vários jogadores não estavam inscritos e perderam, e não estava jogando nem em Batatais, a bandeira dele, não estava jogando em Batatais, que ele estava punido, e foi jogar no estádio do Comercial, na cidade vizinha de Ribeirão Preto. E depois se recuperou espetacularmente. Perdeu a primeira rodada e se recuperou espetacularmente. Bom, o Batatais ganhou do Guarulhos, do Flamengo, na cidade de Guarulhos, por 2-1. O Jackson fez 1-0 no primeiro tempo e o Adson empatou para o Flamengo. Aí, ainda no primeiro tempo, o Jackson de novo fez 2-1. Então, Batatais 2, Flamengo 1. O Batatais numa situação extremamente interessante na competição e o Flamengo preocupando, porque o Batatais tem os mesmos 9 pontos do Guarulhos, mas está na segunda colocação. O Flamengo é o terceiro, mas com 2 pontinhos só, hoje estaria eliminado. 2 pontinhos só, hein? Flamengo está titubeando. Enquanto o Flamengo está titubeando, o seu rival, o Guarulhos, que fez uma parceria com o Aster é um time de Itacoaquecetuba, que joga todas as categorias de base, mas não joga o profissional. Aí, como ele tem garotos que estão para estourar, ou estão garotos promissores, fez uma parceria com o Guarulhos voltou, ano passado não disputou a primeira divisão, que eu falo, né, ao futebol profissional, e aí voltou, e vai bem, hein? Foi jogar em Limeira, neste domingo, e fez 2-1 no Independente. Dieguinho, que fez seu terceiro gol na competição, 3 jogos, 3 gols, fez 1-0. O Luan Oliveira ainda empatou para o Independente, mas no finalzinho, os 39 do segundo tempo, o Ian de Jesus fez o segundo gol e deixou o Guarulhos na liderança. 9 pontos como o Batatais, mas nos critérios de desempate ele está em primeiro. Ele tem 3 vitórias, o Batatais tem 3 vitórias, só que ele tem saldo de gols 5. O Batatais tem saldo de gols 1. E o Batatais tem 4 jogos disputados, o Guarulhos 3. Então, Guarulhos primeiro com 9, Batatais segundo com 9, os dois estariam classificados se terminasse hoje. O terceiro é o Flamengo só com 2, estaria eliminado. E aí você tem o Independente de Limeira com 1 pontinho apenas e o São Carlos, que folgou nessa rodada, 1 pontinho apenas também. Então esse grupo 2 hoje não teria o melhor terceiro colocado. Vamos finalizar com o grupo 3, onde a gente tem os 2 times da cidade de Mauá na ponta, Mauaense e Mauá com 5 pontos. O Mantiqueira, que folgou nessa rodada, tem 3 pontos e estaria classificado como melhor terceiro.
Assim como eu falei para vocês lá do Santa Cruzense que folgou e estaria classificado, o Mantiqueira de Guaratinguetá folgou e estaria classificado. E vou explicar tudinho. Bom, os dois jogos desse grupo 3 aconteceram ontem no sábado. Em Mauá, o Mauá empatou com o União Mogi 3-3, um jogo emocionante. O Mauá chegou a abrir 2-0 com o Mateuzinho e o Samuel Silva, 20 e 25 do primeiro tempo. Mas ainda no primeiro tempo, o Emerson fez 2-1 para o Mogi e o Carlos Daniel fez 2-2. Olha que interessante. No segundo tempo, por incrível que pareça, o União de Mogi virou. Virou lá em Mauá contra o Mauá com o Diego Baiano fazendo 3-2. Mas aos 38 do segundo tempo, numa bola que foi metida na área, o Leonardo marcou contra e o Mauá acabou empatando num jogo interessante. Foi um jogo interessante por quê? Porque com esse empate 3-3, embora não ficou na liderança isolada, claro, não ficou na liderança isolada o time de Mauá, mas ele ficou na classificação, mesmo tropeçando em casa. E o União de Mogi somou seu terceiro ponto, mas ele tem 3 empates. Esse que é o detalhe, ele tem 3 empates, então por isso que ele não está na zona de classificação. No outro jogo do grupo, o Ecos, jogando em Suzano, acabou empatando com o Mauaense, outro que também podia disparar na primeira colocação, assim como o Mauá. Mas o Mauaense empatou com o Ecos 0-0, e aí a situação na tabela ficou bem apertadinha, e vocês vão entender por quê. Mauaense, nos critérios, tem 5 pontos, então ele estaria classificado, o Mauaense, com 5 pontos. O seu rival de cidade, o Mauá, também tem 5 pontos, também estaria classificados. Os outros 3 times têm 3 pontos. O Mantiqueira, que folgou de Guaratinguetá, tem 3, mas com 1 vitória. Então ele seria o melhor terceiro colocado nesse grupo. O Ecos tem 3, mas com 3 empates, nenhuma vitória. E o União de Mogi tem 3, mas 3 empates, nenhuma vitória. Então, você vê que esse grupo é o grupo mais equilibrado, 5 mauaenses, 5 Mauá, 3 Mantiqueira, 3 Ecos e 3 União de Mogi. Então ninguém tem folga ali na briga por classificação, e isso é interessante. Então essa rodada você tem Tanabi e Tupã, que estariam classificados no grupo 1, e o Santa Cruzense também no grupo 1 como melhor terceiro. Guarulhos e Batatá estariam classificados no grupo 2, e Mauaense, Mauá e Mantiqueira estariam classificados em grupo 3. O Marcelo do Tanabi, com 4 gols, é o artilheiro da competição. E aí nós vamos falar da última rodada. A quinta rodada, que vai fazer com que todos os times tenham 4 jogos e a gente encerre o turno. Semana que vem a gente encerra o turno. Na quinta rodada, todos os times vão ter 4 jogos. Quem vai folgar na última rodada desse turno? O Assisense no grupo 1, o Batatais no grupo 2 e o União de Mogi no grupo 3. Esses aí vão ficar de folga. Grupo 1, domingo, os 2 jogos no domingo, às 10 da manhã, domingo dia 18. Olímpia pega o Tanabi em Olímpia e o Santa Cruzense recebe o Tupã em Santa Cruz do Rio Pardo. No grupo 2, na sexta-feira, dia 16 às 19 horas, lá no Luizão, no estádio Luizão, professor Luizão, o São Carlos recebe o Independente de Limeira. E aí, no domingo, 3 da tarde, olha que clássico sensacional. Guarulhos, o mando de jogo é do Guarulhos. Guarulhos pega o Flamengo de Guarulhos. O mando é do Guarulhos. Guarulhos tem 9 pontos, o Flamengo tem só 2. Olha a chance do Guarulhos ficar muito perto da classificação e deixar muito difícil a classificação do Flamengo, ou o Flamengo tentar se recuperar. Jogão no domingo, dia 18 às 15 horas. E no grupo 3, a gente tem o clássico também de Mauá. Mauaense e Mauá, os 2 times que estão liderando o grupo 3, olha que sensacional, 3 horas do sábado, e às 3 horas também do sábado, lá em Guaratinguetá, o Mantiqueira pega o Ecos defendendo a terceira colocação. Os 2 têm 3 pontos. O Mantiqueira está na frente porque ele tem uma vitória e o Ecos tem 3 empates. Mas quem vencer já fica na zona de classificação. Vou acompanhar semana que vem todinho essa quinta rodada, a última do turno, e eu trago para vocês, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!